Mas é preciso anotar dos experimentos tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade no geral, que acontece por aí, que são outros parapsiquismos que nós podemos desenvolver, além da clarividência, além da projeção astral, que são anímicos, tá? E que é isso? Habilidades inatas não só a consciência. Vê, a clarividência é a capacidade de você quebrar a dimensão e enxergar algum lugar. Quebrar a frequência, quebrar o sistema energético e começar a enxergar outra dimensão. Essa é uma capacidade da consciência, ela já faz isso. Ela está limitada quando entra no corpo. A consciência quebra as frequências, quebra espaço e tempo, ela consegue enxergar. A projeção astral é quando você entra no corpo, é como se fosse um tempo. O corpo desliga um pouco, você sai. É um processo natural, não tem como não sair do corpo, não tem como não ter clarividência. Outra coisa, tem algumas outras coisas que dependem de um pouquinho mais de habilidade no sentido magnético, energético e cerebral. Tudo vai depender da questão cerebral, tá? Porque a clarividência com a projeção astral vai ter associação. Psicografia, por exemplo. A única diferença é que a psicografia obrigatoriamente tem que ter um intermediário. Você não vai conseguir escrever alguma coisa se não tem um intermediário. Então, logo, por exemplo, ela pode ser uma psicografia anímica ou mediúnica, que você pode não ter a psicografia motora, o espírito não mexe a sua mão, mas você ouve ou sente, então você começa a escrever ou até digitar. É um processo em que você está fazendo, então você está percebendo que tem um intermédio da ação. Então ela não deixa de ser uma mediunidade, porque está vindo de outra dimensão por intermédio de você. Por exemplo, a projeção astral pode ser tanto anímica como ela pode ser mediúnica. É você quem faz. Mas no momento em que não existe um intermediário direto, mas eu posso ser intermédio de uma comunicação. Clarividência é a mesma coisa, é você que faz. A psicografia, quando ela é motora, ela depende de uma ação específica de um determinado espírito para que ela aconteça. Logo, ela é sempre intermédio. A psicofonia também, que é o ato de... Qual o problema? Qual a diferença delas? Existe uma alteração consciencial considerável dentro da psicofonia ou psicografia, onde há uma perda temporária do controle das ações físicas, ou da consciência, ou há uma clara percepção de uma proximidade consciencial, tirando temporariamente o controle da consciência encarnada, mesmo que seja de forma razoável, porcentagens pequenas, tira 10%, 15%, afasta um pouquinho, o espírito se comunica. Por exemplo, a psicofonia, ele pode vir usar só sua voz e mais nada. Ele não usa nada do seu corpo, ele controla algumas partes e se comunica. Ou ela pode ser altamente motora, física. Um espírito vem, empurra de fato, você vai ver que tem pessoas que caem para trás assim, e ela perde, tem gente que perde até a consciência, o que é mais difícil, que é a psicofonia totalmente inconsciente, quer dizer, a mediunidade inconsciente. É mais difícil, mas isso não quer dizer, mesmo sendo inconsciente, que não vai ter o que a gente chama de indução física anímica. O primeiro que vai usar os conhecimentos do corpo, o espírito não vai conseguir, com raríssimas exceções, se comunicar claramente sem usar o conhecimento do corpo. Por exemplo, ele vai tentar falar uma palavra, você não tendo aquele vocabulário, o corpo vai se adaptar a uma interpretação. Isso também vai acontecer na escrita. Mesmo Chico Xavier tinha animismo. Sempre vai ter um pouco da pessoa ali, não tem como, são traços, é como se estivesse passando pelo cérebro da pessoa. Claro que um médium mais educado, quer dizer, uma pessoa mais preparada, ela interfere menos, mas é o tanto que ela interfere, até quanto ela interfere, o que ela está mudando. É a ponto de mudar a mensagem? Não, ela muda um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas não muda a mensagem. Mas até quando tem uma interferência da pessoa? Esse é o perigo. Tá? Vai ter sempre aí. Então, tem outras coisas, por exemplo, que as pessoas também possuem, que é bastante forte, mas que vai ter, que é a intuição. A intuição pode entrar um pouquinho na capacidade de abertura externa, quer dizer, ela entraria até certo ponto na parte telepática ou meio que de uma clareaudiência com clarividência, onde você percebe alguma coisa acontecendo, um distúrbio no ar, um aviso é jogado, então você meio que, às vezes não depende de espírito, a sua própria consciência tem a capacidade de pegar algumas coisas no ar. Vai acontecer alguma coisa, ninguém lhe avisou, você percebeu sozinho. Isso é uma capacidade espiritual nossa. Isso faz parte de todos nós. E pode ser desenvolvido.
com exercício, com treino, com observação, com criticidade. Quer ver, eu estou tendo a intuição. Tipo, avisos sonoros, já fizemos áudio sobre isso aqui, que são as sinaléticas, os sinais. Poxa, eu costumo ter um apito no ouvido, às vezes, com algumas sensações quando alguma coisa está para acontecer. E isso aconteceu agora. Então, deixa eu observar o que fico quieto, não falo nada, vou observar isso aqui. Aí acontece um fato. Logo em seguida, ou alguma coisa aconteceu naquela hora, ou alguma coisa até séria às vezes. Tem gente que tem uma sensação estranha em determinado momento, quando vê acontecer uma catástrofe estranha que estava perto, uma coisa forte que estava para acontecer, e ela sente uma coisa estranha antes disso. Então são sensações que parece que são jogadas no ar e nós captamos ela, tá? Tem outra coisa também chamada psicometria, que também é leitura áurica, seja de um objeto ou de uma pessoa. É quando você se aproxima de uma pessoa por indução. Você entra na aura de uma pessoa, você sente o que ela está sentindo, ou você pega um objeto, pega nesse objeto aqui, é uma sensibilidade, você faz leitura energética do ambiente, ou do objeto, ou de uma presença energética que está próxima a você. Então você consegue captar como que aquela pessoa está naquele momento e até com o tempo a média dela. A pessoa chega perto de você, você já sente, você sabe até por experiência que alguém sentir aquilo já responde as perguntinhas, tá? Deixa eu ver aqui, já respondo você aqui, Raíssa. Materialização é um efeito físico, por isso que eu vou colocar você aqui, viu, Maria? Eu coloco você, peraí. Esse tipo de mediunidade ou de manifestação ou de retorno energético, anímico, também como tem um efeito físico mediúnico, a movimentação de objetos, pancadas ou dando magnetismo a consciências que, ao utilizando, se formam mais fácil. Inclusive, uma das técnicas de clarividência é, ao invés de você forçar a ver outra frequência, você exterioriza a sua energia e enxerga dentro dela. Isso faria com que ou um espírito entrasse na sua frequência e você enxergasse, ou você joga a sua energia naquela dimensão e fica visível para você, como se você jogasse partes da sua própria visão, causando assim uma visão 3D dentro da sua própria consciência do sistema energético. Então, voltando aqui à sua pergunta. Maria pergunta, materialização, o espírito se materializou no meu quarto, chamei o arcanjo Miguel. Olha, tem que ver por que o espírito quis no seu quarto? Porque assim, eu estou quieto no meu canto, aparece um troço meio que brilhando no meu quarto. Obviamente que eu vou tomar um susto. Inclusive do desenvolvimento da clarividência, a gente vai tomando alguns sustos, porque você vai percebendo que tem algumas... Porque assusta, mais que você esteja sabendo que é para ver alguma coisa, quando começa a aparecer, uma coisa se mexe do nada, o que foi aquilo? Apareceu um negócio estranho ali, uma luz que aparece. Uma vez, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho no escuro, e apareceu um negócio esbranquiçado perfeito, esbranquiçou tudo assim, que se movimentou assim, e passou o corpo perfeito andando pelo lado assim, que eu arrepiei do cabelo dos pés até os cabelos monossílabo. Deu um pulo ali, mesmo estando preparado ou esperando aquilo, na hora que aconteceu assim, que sumiu na mesma hora, por susto que eu tomei, né? O retorno do processo. Então, por que isso aconteceu? Materializou porque você falou que você chamou o arcanjo Miguel? Não sei. Porque, vê, pode ser que venha um espírito? Pode. Se você chamou, sei lá, né? Deixa aparecer, só que quando aparece a gente toma um susto, né? Deixa aparecer, veja o que quer, pergunta. Eu sou dessa linha de que se normalmente, né, eu me esforço pelo menos para estar de forma ali científica. Se está acontecendo, vou deixar acontecer. Vou fazer o quê? Aproveitar, né? Francisco pergunta aqui, uma pessoa com a consciência afetada pelo abuso de álcool, por exemplo, projeta lucidamente mesmo que no umbral, olha, é assim, para sair do corpo, subentende-se que você tem que voltar. Vê, se o seu corpo está dopado, tem a opção de você conseguir lembrar ou retornar, mas você concorda que se o seu corpo já vai, a gente fala isso, distorcer, associar, no princípio natural da consciência, se seu corpo ainda está mais dopado ainda, você concorda comigo que tem uma grande chance de você... Eu não estou nem falando das questões ainda do álcool e das questões espirituais de frequência. Estou falando só de você sair do corpo com o corpo dopado. Teoricamente, como você também está ligado por um cordão de prata ao corpo físico, tudo que o seu corpo físico está sentindo está sendo transmitido pelo cordão de prata. Então, há de se entender que não há uma liberdade total física astral. Você ainda está ligado sob sensações que seu corpo físico vai estar ali. Então, se seu corpo físico estiver passando com falta de oxigenação, se você estiver malnutrido, se você estiver com, sei lá,
com algum desconforto. É natural que fora do corpo você vá perceber isso. Aquilo é transmitido pelo cordão de prata. E existe uma conexão extremamente... Não é um cordãozinho qualquer. Aquilo é uma coisa fisiológica, parafisiológica, super inteligente, voltada a cada detalhe, que a gente não consegue entender o tanto. É que nem uma mãe ligada ao filho, o cordão umbilical é uma coisa impressionante, está sendo passado. Aquilo está sendo transmitido um para o outro. Qualquer coisa vai estar ali. Tanto que muitas coisas são transmitidas, outras não. A mãe ela tem que mudar, tem que se alimentar corretamente, não pode fumar, não pode beber, tem algumas coisas que ela não pode tomar. Aquilo vai ser transmitido. Aquilo vai fazer parte do processo. Então não faz muito sentido para a projeção astral uma pessoa. Ela vai sair do corpo, mas provavelmente tem um outro fator aí, que é o fator frequência. Além dos fatores naturais, não é só assim, eu bebi, está tudo bem. Tem um fator de conexão aí. Você fez aquela ação, quantas vezes você faz aquela ação? Uma vez só, mas assim você baixa a frequência. Você vai andar em ambientes que estão voltados àquele tipo de reação natural. Não existe, é igual para todo mundo, pai velho. É igual, a regra é igual para todo mundo, tá? Quanto mais na coisa, mais forte vai ser. Então, pode ser que ainda dificulte nesse aspecto. Ela pode ser ejetada para fora do corpo. Inclusive, é mais fácil, só para você ter ideia, você tem uma ação de clarividência bêbado do que normal. Só que, por quê? Porque o corpo físico entra no estado de não comportar mais e há uma soltura. É como se não comportasse mais a consciência ali dentro. Natural. Pessoas que se drogam têm experiências. Quando você fica no meio que tonto, você vai ter mais facilmente experiências espirituais. Faz sentido. Raízes Sagradas pergunta aqui, Saulo, esse negócio de linhagem é real? Tipo, linhagem felina, draconiana, reptiliana, isso é real? Outro dia, Patrick estava aqui esses dias, a gente estava lembrando de uma coisa que tinha acabado de chegar em Recife, chamei para minha mãe, tinha ido para o hospital, né? A gente não sabia quando é que ela ia voltar, que ela ia fazer quimioterapia, a gente pensava, Patrick, vem para cá, vem ficar aqui comigo. Eu trouxe o Patrick para Recife. Aí nisso, o Patrick tinha acabado de chegar, eu ia fazer uma palestra num centro, no Nemo, que inclusive é uma pessoa bem legal. O diretor do centro, que eu gosto muito dele, o Henrique, me chamou e falou, Saulo, você precisa conversar com essa galera aí. Esses caras estão com umas coisas estranhas lá. Não dentro do centro espírita isso. Aí eu fui fazer uma palestra, né? E cheguei lá, Patrick não sabia nada de espiritualidade, os caras falaram assim, ó, aqui a gente, não sei o que, a gente descobriu que a gente tem umas linhagens aqui, inclusive nós precisamos prender reptilianos lá na sala de trás. Aí eu ouvi aquilo assim, aí Patrick, você tem reptiliano preso aí atrás? Aí o Patrick, quer dar uma olhadinha? Aí depois um outro falou que era felino, um disse que era não sei o que, aí o outro falou que era, eu olhei para a cara da pessoa e falei, rapaz, você parece um felino mesmo, a outra lá. Sim, e vamos agora a coisa em si. É possível que exista extraterrestres encarnados? Sim, é possível. É possível que existam realmente linhagens aqui? De fato, isso faz algum sentido, partindo do princípio, parece louco, né? Que, de alguma forma, a consciência vem de alguns outros lugares e ela vai ter sua primeira experiência aqui, ela vai ter uma reação disso. Mas até onde vai ter isso? Não sei. Eu já tive algumas oportunidades de ver algumas coisas fora do corpo, as quais eu nunca posso dizer nunca, mas ao mesmo tempo tem que questionar. Muita gente entrou nessa onda e às vezes entra numa não questionada da existência dessas coisas ou não. Tem gente que passou a viver esse mundo dos ETs aí, sem questionar mais nada, não percebendo que já é um terráqueo, tá? Pelo menos nasceu aqui, e aqui já faz parte do contexto. Mas não podemos negar que, aparentemente, muita gente está na sua primeira encarnação aqui, tá? Isso é uma hipótese, partindo do princípio que, na linha de tempo, não cabia tanto espírito aqui. De onde que veio tanta gente em pouco tempo, né? Mas eu nunca vi alguns espíritos, mas já vi um bicho, pra mim era um bicho aquilo, tá? De pele branca, com escama, brilhava, corpo encarnado numa menina de 5, 6 anos de idade, que estava doente porque estava na sua primeira vida, fora do corpo. E um médico extraterrestre, que estava todo coberto com a roupa, para ninguém ver que ele também não se adaptava ao corpo astral. Então, velho, depois disso eu fiquei mais humilde e cheguei a pensar que os caras talvez, não sei se eles estavam certos, mas que eles não estavam tão errados assim. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as coisas. Continuo não acreditando em algumas coisas, mas, ao meu ver,
pela lógica, boa parte das pessoas estão nas suas primeiras vidas, o que explica algumas coisas, né? Mas é outro assunto isso. Explica essa não adaptação, essa mudança tão forte da geração. Tá muito estranho, mudou muito o mundo. Ainda tá violento, mas uma parte mudou muito. Cara, tomei um susto, pra você ter ideia, eu tava no astral, quando eu vi o corpo da menina, eu vi o corpo físico dela e vi uma coisinha fora do corpo, que era ela. Quando eu abri assim, tinha tipo um pano ou alguma coisa assim, uma coisa fechada. Cara, eu tomei um susto tão grande que eu pulei para trás, velho. Eu nunca vi aquilo. Ela tinha, eu não sei porquê, não se adaptava ainda. É como se tivesse. É estranho, é um negócio estranho isso. Mano. É hipótese, é hipótese. Por exemplo, se eu fosse para outro planeta, era como se, sei lá, eu vou encarnar num planeta X e lá tem um sistema específico. É como se eu tivesse tão acostumado a esse corpo físico astral aqui, que eu ficasse voltando à minha forma astral e não conseguisse me adaptar à forma daquele planeta. E com isso comprometesse a minha encarnação. Então, o meu corpo de lá estaria doente por uma não adaptação, sabe Deus, genética extraterrestre, sei lá, que desgrama é isso. A Paula Bárbara pergunta, em projeção consciente, uma mulher disse que não era normal pessoas serem educadas com eles, como é em projeção consciente, uma mulher disse que não era normal pessoas serem educadas com eles onde estavam. Por isso tinha corrido quando eu aproximei. Se era verdade, eu não entendi, Bárbara. Vou mandar para a Carita aqui, que se a Carita não entender, ninguém entende, velho. Não entendi. Depois fala direito, Bárbara, aqui. Escreve novamente, por favor, para eu poder entender. Vê se você entende. Mandei. Eu acho que ela deve ter falado alguma outra coisa antes, aí complementou aqui, entendeu? Uma pessoa consciente, uma mulher disse para ela que não era normal as pessoas serem educadas com eles, onde estavam. Entendi. Por isso ela tinha corrido quando eu aproximei, porque ela estava acostumada a não as pessoas... Entendi. Ela teve no lugar, se a Carita não entende, ninguém entende. A Carita é fogo, velho. Ela teve num lugar onde a mulher disse para ela que não era normal as pessoas serem educadas, certo? E ela tinha corrido de você. O ser humano estranho. Bom, isso me lembrou uma vez que não é bem assim, mas eu saí uma certa vez voando fora do corpo, fui para cima do mar. Aí fui voando por dentro do mar, voando até que uma velocidade muito alta, assim, numa dimensão que eu não tenho a menor ideia de qual seja, mas era uma dimensão boa, porque eu estava voando com muita facilidade. Aí eu vi um prédio. Eu vi umas coisas estranhas, eu fui naquela direção. Eu vi um prédio que saía de dentro da água, redondo, todo de vidro, assim, ia lá em cima no alto, aí eu, que negócio, nunca tinha visto, eu entrei no prédio, no meio de um andar qualquer lá. Quando eu entrei numa casa de alguém, velho, no astral, e eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu fui na estante e tinha umas coisas, velho, que eu nunca... Eram uns negócios estranhos, assim, eu fiquei mexendo assim, vendo, até que um espírito morador do lugar, ele percebeu minha presença, apareceu atrás, espantado. Eu nunca vi a cara dele, para mim, nunca tinha acontecido aquilo desde que ele morava ali. Era a primeira vez que alguém tinha invadido o apartamento do espírito. Eu falei, não tenha medo, eu tô fora do corpo, tá tudo bem, eu não vou fazer mal a você. Ele estava... E eu nunca tinha visto a reação daquela, porque para mim todo desencarnado estava acostumado com o encarnado. Quer dizer, desencarnado... tem encarnado, mas aquela era uma região onde não chegava desencarnado, e eu cheguei lá, sabe Deus como, o cara já morava no meio do mar para ninguém incomodar o cara, aí vai um animal, chega e invade o apartamento do cara. Então, partindo desse princípio, pode existir algumas coisas em que eles não estando acostumados com os seres humanos fora do corpo, pode ter algumas coisas assim. E o cara, eu nunca esqueço o rosto do cara para mim, o cara estava muito assustado, velho, ele nunca tinha visto aquilo, e eu achei estranho nunca ter visto aquilo. Flor de Lótus, não sei, Flor de Lótus. O que pode ser um ponto de luz que tenho visto rapidamente? Uma flor de luz. Não sei, Flor de Lótus. Não sei. Questione isso, observe, olhe de novo. Porque ver rapidamente pode ser uma coisa do olho, né? Espera aparecer outra vez, né? Sou vagalume, falou Alexandre, qualquer coisa você processa ele, tá? Alexandre. Pode ser um vagalume, né? Então veja isso com calma aí, tem que questionar isso aí, tá? Continua experimentando, tá? Edu Mota, você fez uma pergunta para mim, que é a pergunta. Saulo, você se lembra de alguma encarnação passada e se a projeção influencia na abertura da consciência? Olha, eu não vou dizer a você mas, primeiro, eu fisicamente não quero saber. Fora do corpo eu sei que eu não quero também, mas já tentaram me falar, eu falei para não falar, então eu não quero saber.
Porque eu tenho por que eu falo isso para você? Eu tenho uma coisa que eu trabalho em mim, a nostalgia. Patrick foi embora esses dias aqui, eu tive que fazer um trabalho em mim para... Foi, cara? Eu fiquei meio assim. Trabalho em mim para fazer um trabalho, para ficar de boa. Porque a gente morava junto e tal, de repente ficou uns dias aqui, voltou coisas que eu não queria que... Não é que eu não quero, mas... Então, assim, eu não quero mexer nisso, entendeu? Eu trabalho a minha vida aqui fazendo as coisas que eu preciso fazer. Algumas coisas eu sinto que é certo, algumas coisas eu sei, mas eu não quero mexer. E eu acho que ninguém deve mexer nisso, só se for preciso. Porque é muito difícil. Algumas pessoas é mais tranquilo, mas para mim é muito difícil. Não gosto de negócio de passado, não. Se a profissão influencia na abertura da consciência, sim, às vezes você está fora do corpo, a consciência expande. Aí tem lugares que eu me lembro lá que eu estou fora do corpo, que é muito bom, assim. Eu me lembro de quando eu morava fora do corpo. Aí, às vezes, a expansão da consciência traz uma sensação muito boa. Mas, às vezes, abre tanta consciência que você já sabe até que o corpo não vai conseguir lembrar. E, às vezes, dá uma sensação também... Eu não sei como explicar isso. É muito difícil explicar isso. Imagine que você esteja numa escolinha pequenininha, vivendo ali, fazendo tudo certinho. Aí, de repente, você sai dessa escolinha que você está vivendo lá há alguns anos e vai na casa que você mora, ver seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cachorro, todas as coisas ali de boa. E, de repente, você lembra de tudo absolutamente claro, não sei o quê. Porque lembrar de vida passada é besteira. São situações do astral que são mais fortes. E lá onde você fica mais. Aí, de repente, você volta e tem que viver na escolinha de novo. Eu já senti um vazio uma vez que é absurdo por causa disso. Então, assim, é melhor não mexer nessas coisas, deixar quieto, viver na escolinha em paz, até que ela termine fazendo o melhor que você puder com a consciência expandida do que dá, a não ser que você tenha algum trauma muito forte, tá? E sim, aí você vai ver o que é, porque aí vale a pena. Porque já é um trauma pelo um trauma, você vê só por que tá tendo, né? Vai de cada um. Tá? É só quem só sabe do que eu estou falando quem passou. Deixa eu ver aqui. A Daniela pergunta aqui, caramba, deixa eu correr aqui. Saulo, uma meditação guiada, eu identifiquei alguns mentores na tela mental. Como saber se é imaginação ou uma visão genuína? Exercício, questionamento. Por isso, aquela evidência, assim, é assim mesmo. Numa tela mental, eles vêm muito forte. Você tem que ver por que você viu, questionar. Você tem como comparar? Então, você fica no sobreaviso. Apareceu para mim na tela mental, falou tal coisa, certo. Posso ver, não, o mentor apareceu para mim e falou tal coisa, toma cuidado com isso. Então, analisa sempre o que você está vendo, por que está vendo, o que aconteceu, qual foi o objetivo, você tem como comparar? Tem alguma coisa que ele te falou que dá para fazer? Porque eu tenho um monte de tela mental, mas não dá para saber o que é. Um monte delas. Eu vou deitar todo dia, eu tenho clarividência. Só que não dá para saber o que é aquilo. Às vezes a imagem do astral, às vezes aparece uma coisa que você pergunta, analisa, questiona. Eu tive algumas visões assim esses dias que foram comprovadas. Apareceu na minha tela mental muito forte uma determinada pessoa, que é um amigo que eu tenho de infância, e eu não falo, assim, não tocava nesse... E apareceu ele e alguma coisa ligada a suicídio. Aí eu me aproximei dele, tal, rapaz, tarará, e aí, como é que tá? Não sei, eu sabia nem como é que ia falar, e não sei o quê. Rapaz, até que eu cheguei aí, rapaz, ele havia pensado pela primeira vez na vida, e única, em suicídio, um dia antes. Quais são as chances disso ser coincidência? Vê que interessante. Então, quais são as chances de ser coincidência isso? Ele ficou assustado, ele ficou sem palavra, ele ficou em silêncio na hora que eu falei. Inclusive falou, isso é uma resposta que eu pedi, porque eu pedi alguma coisa que me provasse a existência uma coisa assim, mais ou menos assim. Eu tinha feito uma coisa lá, tal, mais ou menos assim, e obteve, então. Você vê quais são as chances? Então, assim, no meio de 300 visões, uma você consegue, talvez, perguntar. Isso aqui eu vi tal coisa, veio aqui, será estranho? Então você tem que questionar, não pode deixar assim, porque senão se você não questiona, daqui a pouco você está achando, meu mentor apareceu para mim e falou tais coisas. Aí começa a escrever um livro. Psicografia com o mentor que apareceu para mim e falou tal coisa, porque foi... Não pode, você tem que ter fundamento para fazer um negócio desse. Daqui a pouco está acreditando em qualquer coisa. E vai aparecer um negócio para passar mensagem, mas me senti bem. Mas qual a ideia? Só o quê? Não deixa passar, eu não vou escrever um negócio desse, né? Então eu vou questionar, e isso vai dando para mim o quê? Não quero nem saber dos outros, eu tô falando para vocês aqui, mas eu falo, para mim vai dando uma certa
confiança, que eu posso continuar estudando, que eu vou ter algum nível de retorno, mas eu vou tendo um monte. Em algum momento você vai tendo algumas sensações, vai dando uma segurança, você vai melhorando aqui e acolá, é assim que funciona. O RPD fala aqui, Saulo, você sai do corpo algumas vezes, mas quando eu durmo com a minha mulher é mais difícil, normal isso. Eu tô de manhã cedo aqui, quando eu saio é quando a Carita sai do corpo. Tô mentindo, Carita? É assim que funciona. Qualquer pessoa, por quê? Porque uma hora perto da outra, ela é uma frequência diferente, você tem que viver com uma frequência diferente ali, e ela vibra numa frequência diferente, às vezes rola muito, então é na hora que você estiver sozinho que vai sair do corpo. Morreu Maria Preá, tá? Uma vez que saí do corpo, me vi duas almas, eu perguntei o que eles estavam fazendo em minha casa, parte 1. Pois é, faz parte, eu leio só a segunda parte ali. Estou correndo aqui, pessoal, para dar tempo. O Leno pergunta, Saulo, boa noite, quais seriam os ganhos da projeção astral para o nosso organismo físico e consciencial? Eu não vejo ganho. Assim, pode até ter que ter alguma relação, movimentação positiva. O que pensa? Aparentemente, dormir é uma necessidade fisiológica somente, mas não só. Aparentemente, é necessário que a consciência se desprenda um pouco do corpo físico, como se ela precisasse respirar. É como se ela... ao mesmo tempo que durante o dia você deve fechar os olhos um pouco, você deve sublimar um pouco, você vai ver que você vai passar o dia melhor. Então, é necessário que haja um desprendimento temporário do sistema, da consciência em relação ao sistema, para que até o processo, que você vê que até o corpo ele fica mais em paz quando você dorme. Tipo, nós somos tão estranhos que o corpo precisa desligar. Quer dizer, ele precisa expulsar a consciência no temporário, de certo ponto, para ele poder se recuperar, para ele poder fazer as conexões, as sinapses de gravação, só funcionam melhor quando ele dorme. Então, é um processo que até faz parte, tá? Ganhos, eu só vejo coisas boas, assim, né? Em geral, fora os naturais reações de assédio, mas isso aí vai fazer parte. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rodolfo. Sou motorista de ônibus urbanos. Que legal, Rodolfo. Às vezes o ônibus vazio, só eu e o cobrador. Aí eu escuto alguém para pedir para descer. Eu digo o ponto final é no umbral, Rodolfo. Condutor. Que profundo isso, Rodolfo. Né? Você vai para onde? Vou no ônibus do Rodolfo. Vai ver aquela piada infame, diz que na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Pois é, Rodolfo. É bem profundo. O Rodolfo é espiritualista. Você deixa os passageiros no lugar certo, Rodolfo? O motorista Rodolfo, o motorista do Sete Além. E deixa a galera lá. Abraço pra você, Rodolfo. Mas o Rodolfo, né? O RPD fala, parte 2. Teve uma vez que saí do corpo, vi duas almas e perguntei o que ele está fazendo na minha casa. Eles não responderam e um deles se transformou em uma mulher pelada. Credo, que delícia. Percebi alguma coisa estava errada. Eu peguei eles com uma mão tão forte. Que mão foi essa que você pegou eles, né, RPD? Que esmaguei. Parecia uma gelatina. Onde que você pegou, José? Para parecer uma gelatina, irmão? Uma coisa estranha e coloquei para fora de casa. Muito bem, velho. Um cara forte. Não é para qualquer um. Porque existem assédios do Hulk, existem assédios do Exorcista, mas assédio da mulher pelada é para poucos. E o RPD passou. Mas é assim mesmo, eles realmente perturbam a gente de todas as formas possíveis, principalmente sabendo que é uma fragilidade do ser humano, velho. E você conseguiu passar por isso, assim. Eu já passei por coisas que a maioria das vezes eu passo nos assédios, mas não é tão simples não, basta variar a consciência um pouco assim que você cai, cara. A Luciane pergunta aqui, já me disseram que a minha mediunidade se dará na forma falada. Quem te disse isso? Onde te falaram isso? Né? Porque você vai passar quando lhe falaram isso? Há quanto tempo você está com isso na cabeça? Quer ver? Me disseram, já me disseram. A Luciane está com isso na cabeça e até hoje não tem mediunidade falada. Quanto tempo ela vai ficar esperando a mediunidade falada? Porque alguém falou para ela. Vê que coisa. O que você acha que pode ser? Eu não sei quem foi que te falou isso. E nem sei, porque você tem que questionar quem falou isso. Eu consigo ler a energia das coisas, as pessoas, e que farem um bem muito grande para muitas pessoas. Você tem que questionar essas coisas. Quer dizer, você vai trabalhar, vê que coisa. Falaram que ela tem mediunidade que vai fazer um bem muito grande para as pessoas. Então ela acaba colocando que, de forma, obviamente, que pode ser legal,
que está fazendo esperando um projeto de vida. Essas coisas precisam ser tomado cuidado. Então, assim, vai desenvolvendo as coisas com calma. Quer uma sugestão? Essa seria bondosa e educada? Desvincule de qualquer coisa, inclusive desse pensamento. Faz o seguinte: quer fazer o bem? Já faz agora. Você não precisa esperar para a mediunidade, você fazer um bem para o mundo. Não. Começa a esperar as pessoas passarem pela porta, ver se alguém precisa de alguma coisa. Seja você a pessoa que ajuda todo mundo, que dá, que divide. Que divide informação, faça suas práticas em paz. Você, Roberto Carlos, a baleia e seu quarto. Vai deitar ali e faz as práticas com o coração gostoso, sem esperar grandes retornos. Se tiver que acontecer, você está pronta? Tô. Se não, para com isso, porque senão você pode passar um tempo, alguém lhe falou um negócio que nunca talvez vá acontecer. Você botou não somente que você vai fazer isso aí, que vai ter. Você está esperando um lugar que talvez nunca vai chegar, ou se vai, não estou dizendo que não vai. Estou falando que você não pode botar um troço desse na sua cabeça. Isso não quer dizer que você seja ruim, que você não vai fazer o bem, não, você é uma pessoa boa, tão boa que, mas quem me falou? Desconfia. A melhor dica é essa daí: relaxa enquanto qualquer coisa. Seja bondosa agora, não lá, agora. E faça o que dá para fazer. O que dá para fazer? Práticas de clarividência, de projeção astral, ir para o lugar, aprender da paz, ver a reikiana, essas coisas você pode fazer agora. Já pode estar transmitindo coisas boas para as pessoas, já indo para o lugar da paz. Aí você já está sendo legal, já está sendo uma pessoa de luz, está transmitindo coisas boas, sem precisar esperar. Caso venha acontecer, você fala, né, que era verdade mesmo, mas até agora não virou, né? Então tá de boa. Desvincula disso e da próxima vez que alguém te falar um negócio desse, não aceite mais, porque você vai passar quanto tempo da sua vida processando esse troço. Isso é assim, por isso que eu digo que tem que tomar cuidado com as coisas que fala para as pessoas. Quem foi a criatura que disse para Luciane um troço desse? Imagina que eu chego aqui agora pro Gessner. Gessner, vem cá, meu filho. Eu tô aqui numa live lendo energia das pessoas. Aí eu chego pro Gessner, cadê ele? Você mesmo, Zé. Gessner, você tem uma missão. Eu vejo um sol brilhando atrás de você e você transmitindo luz para os lugares onde você vai passar. Você nasceu para transmitir o sol. E o Gessner vai para casa fazer, você vai trabalhar com espíritos. Ele vai para casa e vai passar a vida dele pensando, você deu a luz ao mundo, vai dar luz às pessoas. Ele vai ficar, vê que coisa, ele vai ficar ali esperando, vai acontecer uma coisa. Vê que informação, chega a ser irresponsável isso. Chega a ser vagalume, vai ter uma luz por trás dos seus fundos. Já é brincadeira. Tá lá atrás de você. Chega a ser irresponsável isso, velho. Olha o que eu fiz na mente dessa pessoa. Como que alguém pode ter que tomar muito cuidado com isso? Muito. Muito. Por quantos anos uma pessoa vai ficar processando isso? Cara, botaram quanta gente tá com minhoca na cabeça achando que foi. Eu conheço pelo menos por baixo uns 6 ou 7 condes de Saint-Germain. Não, porque eu fui o conde de Saint-Germain. Eu nem sabia quem era o conde de Saint-Germain, até uma pessoa falar para mim que ela tinha sido a primeira. Eu fui procurar saber quem foi. A pessoa passou, e ela vivia, não, porque, e aí ela tinha sido sozinha, e tinha sido uma outra pessoa que tinha feito uma coisa, e por isso que ela estava passando por uma dificuldade na vida. Então ela aceitava até mais fácil a dificuldade que ela passava. Pode ser verdade? Pode, mas quais as chances de não ser? Essa é a pergunta que eu faço para você. Qual é a chance disso não ser verdade? Você está vivendo uma loucura. Por quanto tempo, pelo amor de Deus? Uma pessoa que... Porque a gente tem uma programação aqui certinha, mas, né, em relação ao software que a gente usa para fazer o processo. Passar de 1h30, lascou. Mas vai passar. Certa vez, uma pessoa veio falar comigo que tinha sido atendida pelo Skype. E já tinha tempo. E fizeram uma reunião antes com ele, depois um médium olhou ele pela câmera e disse tudo para ele. Tudo que, entre aspas, ele achava que tinha que falar. Eu estou desconfiado. Se essa pessoa existir, falha que ela estiver aqui. Mas ela não vai fazer. Eu estou falando de informação. Diz que tal, olha, eu vi aqui, não sei o que tal. Você tem algumas coisas que provavelmente você tem que ver, porque você trabalhava nos sinais de trânsito, fazendo malabares. Falou para a pessoa assim. Ela veio falar para mim, contou várias coisas, fora isso. Uma das vidas que falou foi essa para ela. Uma das. Falou várias coisas para ela. Aí só eu estou um pouco desconfiado. Você pagou quanto? R$400, mas isso o que tal? Eu falei, vamos lá. Nós estamos no ano de 2000 e era... Você tem... Quantos anos você tem? Era 30 e poucos. Você tem que desencarnar. Então vamos levar você para 1900 e alguma coisa. Tá? Você desencarnar. Levar você lá 1930 e pouco, 90.
Tá? Você tem que passar um tempo no astral, sei lá, uns 50 anos. Se você fazia malabares no astral, uns 30, você vai fazer malabares nos anos de 1970, 60, 40, talvez 30. Você consegue observar no ano de 1930 alguém no trânsito fazendo malabares com aqueles carros velhos? Sério. Você já procura uma foto aí, se tinha uma pessoa, se tinha trânsito nessa época. Porque, velho, vê o que falou e a pessoa passou um tempão. Ele teria que ter nascido naquela época, ter tido uma certa idade para poder conseguir chegar nisso. Ela passou um tempão com isso na cabeça. Daí você tira aí que não bate, né? A não ser que o cara tenha lido você uma vida paralela, a sua quebra de tempo e espaço. Você desencarnou e desencarnou, o que fica mais difícil ainda. Então, assim, vê que viagem, velho. Pode ser verdade? Pode. Mas quais as chances de não ser verdade? Maior ou menor? Então essa é a pergunta que você tem que fazer ainda, tá? Tomar cuidado com isso. Tem gente que acredita. Ah, não acredito não, velho. Ah, a experiência muito espiritual existe, a gente tá aqui falando disso, mas daí eu mudar a minha vida, já pensei, eu passei uma época pensando que eu era o faraó, pô. Chega, velho. Perdi a humildade totalmente nessa época. Tinha certeza, velho. Tinha certeza que eu era o faraó. Que eu tinha sido ele. Recebi tanta psicografia quando eu era novo, pô. A cabeça quase que eu me perco durante a vida. Foi por pouco. Não fiquei um doido aí. Um tempo fiquei. Pedro Paola pergunta aqui. Estou ouvindo uma música para abrir o terceiro olho. Acabei vendo uma cigana que já tinha visto em um ritual do ayahuasca. Será que é coisa da minha cabeça? Não sei. Continuo observando. Qual é a forma de... Como é que você pode provar? Deixa aparecer de novo, veja o que ela quer falar, qual é o objetivo, se ela está ajudando, analisa qual é o objetivo, vê se vai sincronizar algo, tem que ter uma forma de comprovar. Se aparecer, legal, estou vendo, né, na minha tela mental, mas tem que ter algum fundamento, você tem que ter algum momento, alguma sincronização, como eu falei, você vai ter 300 visões, uma você vai conseguir fazer, então é dessa uma que você vai começar a trabalhar, questionando, vai ganhando confiança. Até então pode ser um processo de uma visão que você teve, que ficou gravado na sua tela mental e apareceu de novo. Né? Tem que questionar, não aceite tão fácil. Porque senão você tem viés. Eu quero ver a cigana, eu vi no ayahuasca e vi de novo. Olha, eu vi a cigana. Então quer dizer, a cigana é minha mentora. Oh, a cigana é minha mentora. Não acredite nisso, não se permita acreditar nisso, não goste de acreditar nisso, para que você possa ver. Eu achei um tempo que eu tinha visto o Doc, achava que o Doc era o mentor. Hoje eu já acho que o Doc, o cara que eu realmente ouvi, velho. O cara estava em catalepsia projetiva para mim, dentro de um centro rural de Hare Krishna, estava comendo comida vegana, velho. 3 dias já no centro Hare Krishna, no meio do nada, o cara veio me buscar ali, com o nome de Doc. 2 anos depois eu estudo medicina. O nome dele não é Doc, velho.